Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 39 minutos, um bom dia para você. Começando agora o seu Virtual News desta quarta-feira, isso mesmo, dia 21 de junho de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 10h39, começamos um pouquinho mais tarde hoje, problemas técnicos, mas fazer o que, né? Faz parte. Programa ao vivo é isso aí. E sempre a virtual, a tecnologia a serviço da informação. Nesta quarta-feira, a participação de Denise Brito, esse nosso bate-papo, é o comentarista de hoje. Nos controles eletrônicos, Maria Clara. Bom dia, Denise. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara, nossa querida aqui da Virtual. Bom dia para você que nos assiste e nos ouve. E eu quero deixar o meu bom dia especial para o meu amigo Tiago, que nos assiste da Polônia. Um beijo, Tiago e Dani. Beijo e continue nos assistindo. Polônia. Na Polônia, uma das coisas que sempre marcou na Polônia, nos últimos tempos, é a questão do sindicato Solidariedade, né? Sim. Na Polônia, a questão do pessoal do carvão, né? Dos mineradores de carvão. Sim. Lembro muito forte esse, e mexeu com o mundo, balançou o mundo. Sim, né? E também para fazer justiça aqui, a Polônia é o país do nosso emérito Papa João Paulo II, nosso Papa polonês. Papa João Paulo II. Bom, hoje é dia 21, mandar os parabéns para quem aniversaria nessa data. Para quem faz aniversário hoje, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Frio, sol, temperatura parece que vai aumentar, mas lembrando que sexta-feira já vem mais frio, né? A gente já encosta e já vamos ver, a situação é tira os cobertores do guarda-roupa e vamos se agasalhar. Por falar em agasalhar, se você tiver sempre aquele agasalho em bom estado, que você não está utilizando mais e puder fazer a doação desse agasalho, lembre-se, né? Doação nesse inverno significa dar calor a quem precisa. Isso aí, então você pode fazer essa boa ação. O governo da sua cidade, os órgãos que fazem a recepção dessas doações e faça a sua doação. Pode ser igreja, prefeitura, entidades, fique à vontade. O interessante é você dar esse agasalho a quem precisa. Afinal de contas, as temperaturas vêm ficando cada vez mais baixas e o frio faz sofrer. Não entramos, estamos só no outono, né? Sim. Só no outono. O inverno ainda está por vir. Hoje é o primeiro dia de inverno? Hoje é o primeiro dia. Hoje, estreamos com o inverno. Que maravilha. 10 horas mais 42 minutos. Vamos para as manchetes que fazem parte do Virtual News desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 21 de junho de 2023. Equipes de resgates detectam ruídos durante busca por submarino desaparecido. Sancionada com vetos a lei que reestrutura ministérios. CDH vota incentivo à contratação de mulheres acima de 50 anos. Aprovada pelo Senado, MP que retoma os mais médicos vai à sanção. Governo prorroga por 15 dias venda exclusiva de carro com desconto para pessoas físicas. Governo cria grupo de trabalho para ajudar famílias após ciclone no Rio Grande do Sul. Caixa suspende cobrança do Pix para pessoa jurídica após determinação de Lula. Inscrições para o casamento comunitário seguem até 14 de junho em Santos. Agora vamos àquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Lula visita Papa Francisco, além de compromissos políticos.
Com placar de 4-2, Seleção Brasileira de Futebol perde amistoso para Senegal. Acabouço. Relator tira do teto despesas Consciência, Educação e Distrito Federal. Votação será na quarta. Economistas sugerem mudanças no novo arcabouço fiscal para conter dívida pública. Atirador de escola no Paraná é encontrado morto em sua cela na cadeia. Cristiano Zanin será sabatinado nesta quarta-feira no Senado. Denise, todas elas, qual delas que você Eu vou escolhe? pontuar duas das nossas notícias, né? Primeiro sobre o ciclone no Rio Grande do Sul. O poder público, na verdade, nunca se prepara para os desastres, essa que é a verdade, né? Aqui deixo minha solidariedade às vítimas e às famílias que estão desabrigadas, enfim, né? Todo esse transtorno. Mas deixar claro aqui que o poder público não faz nada, essa é que é a verdade, né? Prova disso é que em São Paulo, quando chove, nós sabemos o caos que é em São Paulo e aqui na região também, né? Sim. Eu sou de Santos e a situação é muito pior do que aqui em Cubatão, embora aqui em Cubatão a gente também tenha esses problemas com a chuva, né? Então, assim, é uma coisa recorrente, todo ano acontece isso, e a gente não vê por parte do poder público um plano de contingência, um projeto para que isso não aconteça. Então, fica aqui o algo meu que está comentário. sempre recorrente e da mesma forma não se prepara, né? Sim, e não sim. se soluciona, não se Sim. prepara. Entra ano, sai ano e nós vamos continuar assistindo isso, né? O ano que vem, infelizmente, é bem provável que nós voltemos aqui para comentar alguma coisa nesse sentido. A tragédia em Bertioga e em São Sebastião, enfim, ano após ano a coisa não muda, né? Dinheiro a gente sabe que não falta, essa aqui é a grande verdade, né? E, enfim, lamento pelas vítimas e o governador Eduardo Leite disse que as vítimas não serão esquecidas, então faço votos para que ele cumpra o que ele prometeu e que realmente seja feita alguma coisa, né? Nesse sentido, porque é bem triste essa situação. O caso do rapaz que matou 2 pessoas na escola, né? O rapaz morreu ontem, a namorada, né? O casal, o rapaz morreu ontem, e ele é encontrado morto agora, no dia de hoje, na sua cela, na cadeia, né? Na cela que estava na cadeia. Obviamente, se o desdobramento disso, buscar se foi um crime, uma situação voltada a todo esse esquema de violência nas escolas, qual era a razão, né? Essa notícia é horrível em todos os sentidos, né? É horrível você noticiar que adolescentes foram mortos por um atirador, enfim, né? Um atentado. Isso já mostra o quão violento está o nosso país, quanto a violência, né, só escala. E você encontrar, né, o criminoso morto é pior ainda. Não acredito que não seja pior no sentido que as pessoas estão pensando, mas se você parar para analisar que talvez tenham feito justiça com as próprias mãos, né? Essa é a primeira leitura que se faz, né? Isso, justiça com as próprias mãos. É uma coisa muito ruim porque as pessoas param de acreditar na nossa justiça, né? Vamos resolver aqui, porque a gente sabe que... Expectativa quanto a Zanin hoje? Então, quanto à sabatina do Dr. Cristiano Zanin, eu acredito que o Senado vai aprovar, não tenho dúvida disso, né? Já até acredito aqui e declaro ele como novo ministro do STF. Eu quero fazer alguns apontamentos aqui, Márcio, para quem nos ouve e quem nos assiste, tentando colaborar aqui, né, com o meu parecer jurídico, comentário jurídico, na verdade. Quando um dos requisitos para que seja nomeado, né, e para que o indicado assuma, acho que quando dá indicação, na verdade, é uma coisa chamada que o indicado precisa ter notável saber jurídico. O que é um notável saber jurídico? É uma envergadura jurídica, né, para que você assuma esse cargo. Afinal, você vai ocupar a mais alta corte do nosso país, né? Depois do STF. Só Deus? Só Deus, né? Não temos outra instância, então é a mais alta corte. Muito bem, com todo respeito ao Dr. Cristiano Zanin, que é um advogado muito combativo, para quem não lembra, ele assumiu
a defesa do presidente Lula como assistente do Dr. Batóquio, que na época fazia a defesa do presidente Lula, né, nos processos da Lava Jato, e o Dr. Cristiano Zanin era o assistente do Dr. Batóquio. Fora isso, eu fui pesquisar, tomei a cautela de pesquisar quais as obras do Dr. Cristiano Zanin, porque se você é um jurista de notável saber jurídico, então, por óbvio, você teria que ter muitas publicações, né? Defesas de teses, assim, um arcabouço jurídico para te dar esse embasamento. Eu fui procurar e eu encontrei apenas 2 livros publicados pelo Dr. Cristiano Zanin, de editoras não conhecidas. Uma delas, o nome me chamou muita atenção. A publicação chama O Caso Lula. Essa é a obra que o Dr. Cristiano Zanin publicou. Então, não vemos assim outras obras que englobem o direito constitucional, o direito civil, né? Questões assim peculiares ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que você traz para a gente é que, dentro das características dos indicados para uma cadeira na Corte Suprema, é necessário o notório saber e, claro, a defesa de teses, o conhecimento, a condição em que determinado ponto de sua vida, devido ao exercício contínuo da profissão, você consegue alcançar uma graduação maior, ou seja, é como um médico de 40 anos de profissão que já fez muitas especialidades, né? Que tem essa envergadura para que se assuma a experiência, né? E também um estofo jurídico, né? Por assim dizer. Veja, não desqualificando o Dr. Cristiano Zanin como advogado, né? Isso me remete a Sabatina. Mas tem um outro ponto também que é não menos importante que esse, Márcia, só para fechar aqui, que me parece mais grave do que esse, né? O doutor Cristiano Zanin é muito competente, embora eu não tenha enxergado esse notável saber jurídico, né? A exemplo de outros juristas que nós temos e poderiam ocupar essa cadeira. Cito aqui como exemplo o doutor Ives Gandra Martins Filho, outras mulheres também muito competentes. Mas, independente disso, é aquilo que eu falo, tudo pode ser aprendido, né? Não tenho dúvida que o Dr. Cristiano Zanin vai ser muito bem assessorado pelos técnicos, enfim. Agora, outro ponto muito importante que talvez, eu acredito que isso não vai impedir a aprovação pelo Senado, mas eu já sei que senadores vão arguir esse ponto, que é o princípio da impessoalidade. O doutor Cristiano Zanin atuou pessoalmente, patrocinou, né, as ações que pairavam contra o presidente Lula. Então, o princípio da impessoalidade, que norteia o direito administrativo, né, as ações, né, do governo, para que fique mais claro, com certeza alguns dos senadores vão levantar esse ponto. O que se espera é que, em sendo necessário que o Dr. Zanin julgue alguma causa daqui para frente, aonde figure o presidente Lula ou o próprio governo, que ele se declare impedido, né? Por óbvio, ele não poderá fazê-lo. Sim, ele já não faz parte mais do processo. Sim. O processo foi retomado, ele não pode mais... Não digo só esse, mas nas condenações que vão seguir, né? Como nós falamos na semana passada. Mas, por exemplo, digamos que, hipoteticamente, né, o presidente Lula venha a responder novos processos daqui para frente. Ou o próprio governo. O que se espera é que o doutor Zanin, se aprovado, né, se declare suspeito, porque senão... Ele não pode, é impedido, tecnicamente já fica impedido. Ele deve se declarar impedido tecnicamente, né? Pelo princípio da impessoalidade, dizendo, olha, eu fui advogado do presidente Lula, temos uma relação pessoal, então esse processo eu não vou julgar. É assim que funciona no direito, né? Qualquer juiz de qualquer instância pode e deve se declarar impedido quando ele tem ali, né,
Um exemplo, eu sou juíza, tenho uma ação em que um parente meu está figurando ou alguma coisa de meu interesse. É meu dever, como juíza, me declarar impedido. Não posso julgar porque eu tenho conexão com essa causa, né? Familiaridade, parentesco, uma ligação, exato. Compromete Sim. Qualquer julgamento. Então, se acontecer que o Dr. Zanin passe pela sabatina, e eu acredito que ele vá passar, esperamos que ele se declare impedido, caso venha acontecer, né? Faço votos para que não. O presidente Lula já figurou muitas vezes aí em ações, né? Então, vamos aguardar e esperar que... Fala em aguardar, o que está sendo aguardado é justamente nessa sabatina os questionamentos do senador Moro. Os questionamentos do Moro estão sendo muito aguardados, principalmente nessa questão que envolve o notório saber. Então, me parece que o senador, agora senador, né, Sérgio Moro, não atendeu o Cristiano Zanin. Porque o Cristiano Zanin é muito elegante, muito educado, né? Doutor Cristiano Zanin. Então, foi nos gabinetes de todos os senadores, conversou, tomou café. Com o senador, doutor Sérgio Moro, não foi assim. Me parece que eles não conversaram. Então está sendo aguardada. Sim. Muito. É uma sabatina. É uma sabatina que vai ser bom de acompanhar. Concordo com você que eu acredito que apesar da sabatina, salvo se acontecer algo assim, estratosférico, para que o Cristiano não ocupe essa vaga. Acho no pouco Supremo, provável, Só né? se o Senado realmente ouvir, aclamar e entender, não, porque a indicação é do presidente, mas a responsabilidade é do Senado. Nós ficamos naquela máxima, né? É ilegal o presidente Lula indicar o advogado dele? Não. Mas é moral? Constrangedor. Isso. Então, estamos entre a legalidade e a moralidade. É constrangedor e cabe ao Senado. Agora, a gente está falando de algo que está contido na lei, indicação por parte do presidente. O Senado tem a possibilidade, a Câmara tem a possibilidade de mudar a lei. Cabe a eles mudar a lei. E isso só cabe a eles. O grande X da questão, Márcio, está no Congresso Nacional. E as pessoas às vezes ficam esperando muito do presidente, né? E de outros poderes. O poder do povo está no Congresso. Senadores e deputados estão lá nos representando. Por isso que é muito importante na hora de você votar, né? Que se faça uma análise. Essa pessoa vai me representar? Vai representar aquilo que eu acredito, né? Bem lembrado. 10 horas e 56 minutos, vamos às matérias desta quarta-feira. Equipes de resgate detectam ruídos durante busca por submarino desaparecido. As equipes de resgate que procuram o submersível desaparecido com 5 pessoas a bordo perto dos destroços do Titanic detectaram ruídos subaquáticos na área de busca. Nesta quarta-feira, a Guarda Costeira dos Estados Unidos, quando o submarino está perto do fim. A comunicação com o submerfício Titã, de 6,5 metros de comprimento, foi perdida no domingo, quase 2 horas depois de iniciar a descida em direção aos vestígios do mítico transatlântico que se encontra a quase 4 mil metros de profundidade, a cerca de 600 quilômetros da Terra Nova, do Atlântico Norte. Aviões canadenses P-3 detectaram ruídos subaquáticos na área de busca como resultado das operações de um ROV, que indica um veículo de operação de maneira remota. Foram realocadas na tentativa de explorar as origens do ruído, anunciou no Twitter o primeiro distrito da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Pessoal milionário, acho que é $1 milhão, se não me engano, para triste, né? Uma situação para ter essa experiência, e foram descer para ter a experiência e o submersível perdeu o contato. Sumiu. A dificuldade nessa questão é a grande profundidade. Acho que não tem como retirar se houver algum problema técnico, alguma situação. Então, essa profundidade, essa situação tão caótica assim, que está dificultando. Primeiro encontrar, né? E depois de encontrar, como resgatar. Sim, tem duas problemáticas aí, né? Caso encontrem, e acho que, né, o pessoal não quer falar, mas não sei se há esperanças para ele, um oceano, né, gigante, enorme. Não se sabe se nessa profundidade, acredito que, né, não. Os radares, os sensores, uma hora dessa. Só sonar.
se está funcionando ou não. E esse ponto muito bem levantado, né? Se encontrados, e a gente faz votos, né? Estamos na torcida para que sejam encontrados, como que eles serão retirados, né? Porque há uma situação que envolve, são quase 4 quilômetros, né? De profundidade. A questão que envolve temperatura. Sim, sim, eu nunca... Totalmente inóspito o ambiente, né? Isso, nunca mergulhei, é uma experiência que eu de verdade não tenho a menor intenção, mas me parece que não podem ser retirados, né, assim que encontrados de uma vez, eles têm que ir subindo aos poucos, né, devagar, por conta descompressão. Da descompressão. E a tecnologia para chegar lá, né? Como é que a tecnologia para chegar, e se ainda houver oxigênio, né? Me parece que terminaria agora na quinta-feira de manhã o oxigênio deles. Então, toda essa situação que envolve essa questão desses submersíveis. Vamos aguardar aí, né? Sim, aguardar e torcer para que sejam encontrados, né? E qual foi o que ocorreu, né? De fato, vamos torcer. Ainda, se há oxigênio, ainda há esperança. É verdade, é verdade. Vamos torcer. 10h59, próxima matéria. Sancionada com vetos a lei que reestrutura ministérios. Foi publicada com 4 vetos no Diário Oficial nesta terça-feira, a Lei 14.600 de 2023, referente à organização básica dos órgãos da Presidência da República e à reestruturação dos ministérios. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou 2 dos pontos mais polêmicos e debatidos no Congresso, o que colocava sob competência do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a gestão de recursos hídricos, assim como a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Política Nacional de Segurança Hídrica. Outro veto presidencial retirou do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, da Presidência da República, a competência de coordenar as atividades de inteligência federal. Em sua justificativa, o presidente Lula esclareceu que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, é o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, cabendo a ela ser responsável por planejar, executar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de inteligência do país. Ouvido o Ministério da Saúde, foi vetado também o item que estabelecia como competência do Ministério das Cidades o planejamento, coordenação, execução, monitoramento, supervisão e avaliação das ações referentes ao saneamento e das edificações nos territórios indígenas, observadas as competências do Ministério dos Povos Indígenas. A fonte é da agência Senado. Sancionada com vetos, volta ao Congresso. Volta para o Congresso, que é o grande, né, dono da lei, e o Congresso é quem vai decidir, né? Ou mantém os vetos, ou derruba os vetos. Isso. Aí entra aquela questão do lobby político, da articulação política. Sim. E a gente não tem dúvida em falar sobre a questão que envolve o orçamento secreto. Então, eu li uma matéria ontem que o presidente Lula foi para a Itália, está na Itália, né? Mas que antes deixou o Congresso bonzinho. 1 bilhão. 1 bilhão, deixou na mesa para poder viajar em paz com a dona Janja, né? E a gente sabe que é assim que a banda toca. Essa que é a grande verdade, né? Em que pese esses vetos, o Congresso agora vai negociar com o presidente, né? O que vai passar, o que vai ficar. E é assim que a coisa toca. Não tem outra forma da gente colocar essa situação, né? O famigerado e criticado orçamento secreto agora... verbas do relator, né? Verbas do relator. Então, continua a mesma troca de favores, os mesmos pagamentos, com um outro nome, né? Então, agora essa situação que envolve, nós vivemos há um tempo atrás, toda uma discussão que envolvia a questão do orçamento secreto, as bancadas, o pessoal apertando, da própria base do governo, dizendo que o governo demora para atender os deputados, o próprio presidente numa reunião com os ministros, olha, precisamos acelerar o atendimento com a base aliada, dificuldade com a base aliada, críticas tanto do Senado quanto da Câmara a esse respeito, e as ações envolvendo aí, né, os escândalos envolvendo assessores de Lira, envolvendo situações junto a alguns senadores, quer dizer, todo
esse momento político que antecedeu as votações e que agora deve retornar. Vai retornar. E eu enxergo que o presidente Lula, eu não sei se pela idade, pelo cansaço, enfim, ele não enxergou ainda que o Brasil mudou, né? O slogan do governo nessa legislatura é "O Brasil voltou", mas a verdade é que o Brasil mudou. E o presidente Lula acho que ainda não enxergou isso direito, né? No sentido de que me parece que no governo anterior dele essa articulação era melhor feita. E uma das reclamações que a própria base aliada faz é que o presidente está muito devagar nessa questão, né? De articulação, de atender os políticos. Você veja, os cargos de segundo escalão ainda não foram preenchidos. Foi uma promessa que ele fez, né? Vou deixar aqui 1 bilhão para vocês gastarem enquanto eu viajo. E quando eu voltar, essas nomeações do segundo escalão serão feitas. Há um entendimento que quando você começa a não nomear algumas ocupações no seu governo, você acaba prejudicando o próprio governo. Sim. E são engrenagens importantíssimas para que a máquina administrativa funcione. Isso. E a máquina política também consiga avançar. Sim, a máquina administrativa e a máquina política, muito bem ressaltado. Então, esses cargos estão em abertos, né? E a verdade é que cada deputado, cada senador, né, ministro quer o seu... Vamos colocar de um modo bem simplista. Você na sua casa, você tem uma colaboradora que cuida da sua alimentação. Uhum. E você na sua casa também tem uma vaga para uma colaboradora que cuida da arrumação da sua casa. E você na sua casa tem mais um colaborador que cuida do jardim da sua casa. Se você deixar de ter 1 ou 2 desses colaboradores, alguém vai ter que fazer um outro serviço a mais e vai ter que. Sim, e algum vai ficar meia boca. Ou você vai não ter arrumação, ou você vai ter o jardim, ou você não vai ter alimentação. O que você escolhe? E os espaços não ficam abertos, né? Não existe espaço aberto. Se você não ocupar, alguém vai ocupar. Então, eu acredito que se o presidente Lula não tomar esse cuidado, né, de viajar menos e articular mais, conversar mais com o Congresso, eu vejo aí uma dificuldade. São 7 meses de governo já e ainda precisa ficar, né, deixando... O pessoal fala nessa questão das viagens dele, então apelidaram até de Lula de mel, né? Eu me lembro, Márcio, fazendo aqui um apontamento, né, que o Cacete e Planeta fazia um programa em que eles chamavam o presidente Fernando Henrique de Viajando Henrique Cardoso. Né? O pessoal mais velho aí vai lembrar. O presidente Lula não está fazendo nada além disso. Ele só está viajando com a dona Janja em lua de mel, né? E o país está ficando de lado. E isso são reclamações, inclusive, da própria base aliada, né? Muita viagem, poucos anos, e o presidente hoje é o Alckmin. O presidente em exercício. 11 horas mais 6 minutos, vamos a mais uma matéria. CDH vota incentivo à contratação de mulheres acima de 50 anos. A Comissão de Direitos Humanos se reúne nesta quarta-feira, a partir das 11 horas, e pode votar o projeto de lei que estimula iniciativas para melhorar a empregabilidade de mulheres acima de 50 anos, a PL 375 de 2023, apresentada pelo senador Ververton. Acho que é Ververton, não é o Everton, né? Não sei, vamos lá. O Everton, vou conversar com o pessoal do cartório. Acho que é o Everton. Acho que é o Everton, né? Acho que é o Everton. Diferente, mas tudo bem. O projeto insere novas diretrizes no programa Emprega Mais Mulheres, a Lei 14.457 de 2022, determinando ações voltadas para mulheres acima de 50 anos. Os serviços nacionais de aprendizagem, como o Senai e o Senac, deverão ter programas e cursos para aprimoramento profissional, a manutenção do emprego e a inserção do mercado de trabalho das mulheres nessa faixa etária. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, também deverá dar atenção especial a esse público. O Everton. Perfeito. A senadora Damares Alves, do Republicanos, que é a relatora, deu parecer favorável ao projeto sem nenhuma alteração. Caso seja aprovado pela comissão, o projeto irá em seguida para a Comissão de Assuntos Sociais, a CAS, que terá a palavra final. A fonte é da agência Senado.
Deixa eu só fazer uma colocação. Eu acho importantíssimo, não é se dar espaço para as mulheres, é se garantir que não sejam tirados espaços das mulheres. Sim. Vou dar espaço para a mulher. Não, você está tirando o espaço da mulher. Seja na nomeação para o STF, seja na nomeação para a Procuradoria, seja na nomeação para ministérios, você está tirando o espaço da mulher. Concordo. Não é, eu estou garantindo, não. Você não pode tirar o espaço dela. Concordo. Então, o que nós precisamos fazer é mudar esse entendimento. Esse pensamento. Eu quero fazer aqui algumas colocações. Primeiro, parabéns para a ministra Damares Alves. Eu estive com a ministra em 2 oportunidades, pessoalmente. A ministra Damares Alves é uma mulher sensacional. Sensacional. Contribuiu muito no governo do presidente Jair Bolsonaro. E ela é essa pessoa. Uma mulher de valor, uma mulher aguerrida. Então, meus parabéns primeiro aqui para a ministra Damares Alves, que me parece que é a relatora desse projeto, né? Segundo ponto, sou totalmente favorável a esse projeto. As mulheres precisam, sim, desse espaço, desse incentivo, né? E uma grande oportunidade que poderiam ter dado esse espaço para a mulher é nessa indicação ao Supremo Tribunal Federal, né? Nós temos muitas juristas no Brasil de renome, de gabarito, de envergadura. Então, eu entendo que o presidente Lula perdeu uma ótima oportunidade de nomear uma ministra mulher. Inclusive, era uma pauta, né? Uma bandeira defendida pelo PT de dar mais espaço para as mulheres. E, enfim, acredito que perdeu uma oportunidade. Bom, vamos aguardar, então, passar pela casa agora, né? Pela Sim. Comissão de Assistência Social e desenvolver. Como se lidam com essa situação envolvendo as mulheres, né? Volto a falar. Não é garantir o espaço da mulher. É não permitir que o homem invada o espaço que não lhe cabe. Exato. É essa a situação. 11 horas mais 10 minutos. Vamos a mais uma matéria. Tudo ok, Maria Clara? Vamos a mais uma matéria. Aprovada pelo Senado, a MP que retoma os mais médicos que vai à sanção. O Senado aprovou ontem o projeto de lei de conversão originado pela medida provisória 1165 de 2023, que recria o programa Mais Médicos, que permite a prorrogação de contratos e cria indenizações de incentivo ao exercício da atividade em áreas de difícil fixação. O texto, que também garante formação de especialistas em medicina da família e comunidade, segue para a sanção. O objetivo da medida é diminuir a carência de profissionais de atenção primária em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo o governo, à época da criação do programa, mais de 4.000 municípios foram contemplados na atenção primária à saúde, com cerca de 18.240 médicos. Desde 2007, porém, o número de profissionais diminuiu, chegando a 8.600 médicos em 2023. Nos distritos sanitários indígenas, a cobertura de 100% foi reduzida para 58%. A medida foi aprovada com várias mudanças feitas pelo Congresso. Primeiro, na comissão mista que analisou a medida sob a relatoria da senadora Zenaide Maia. Depois, na Câmara dos Deputados, no dia 14. Um dos temas mais polêmicos durante toda a tramitação foi a necessidade de reavaliação dos diplomas para médicos brasileiros e estrangeiros formados fora do Brasil. O texto original da MP dispensava essa prova para a participação dos médicos no programa, e a dispensa foi mantida no texto de Zenaide. Assim, os médicos formados fora do Brasil não precisavam fazer o revalida para participar dos Mais Médicos. A prorrogação da participação no programa, no entanto, só será possível com a apresentação de diploma revalidado. Com a mudança aceita pela relatora, médicos sem a revalidação poderão permanecer atuando por 4 anos. Não mais os 8 anos como o texto original. A fonte é da agência Senado. Gente, me preocupa essa questão do revalida, porque 4 anos é muito tempo para um profissional que não seja qualificado estar operando na saúde. Exato. É muito e até por uma questão de justiça, né? Uma faculdade de medicina, não, além de não ser uma faculdade barata, ela é uma faculdade muito difícil,
Quem estudou medicina e estiver nos assistindo, ou parentes de quem estuda, né, sabe a dificuldade que é você passar no vestibular de medicina. Se for uma faculdade particular, é mais difícil ainda de você manter esse custo. Então, eu entendo que essa questão do revalida, o governo poderia ter exigido, né, alterado essa parte para que esses médicos fizessem o revalida. Para ficar justo com quem estudou no Brasil, se submeteu às provas, se submeteu ao exame do CRM, que não é fácil, né? Às provas de residência. Então, por uma questão de justiça, esses profissionais que vierem trabalhar profissionais de outros países que vierem trabalhar no Brasil, tem sim que passar pelo teste do revalida, por uma questão de justiça com quem já está aqui, né? Com os nossos médicos. E segundo, Márcio, muito bem pensado esse ponto que você falou. São 4 anos que um profissional que não foi avaliado da maneira correta vai atuar aqui. Em 4 anos, coisas podem acontecer. Me parece mais uma coisa ligada ao tempo de gestão de um governo, né? O período governamental de 4 anos, sim, ou na verdade uma sim. condição técnica. Exato. Eu entendo. São 4 anos que vai estar governando, vamos deixar por 4 anos. Eu entendo como uma medida politiqueira. É 4 anos meu mandato? Deixa os caras aí 4 anos atendendo, clinicando e depois a gente vê. Nós temos uma situação imediata que é a necessidade de atendimento à saúde. Perfeito. E não, além da falta de médicos, também a falta de estrutura no sistema SUS de saúde. A própria pandemia mostrou que o sistema ele operou com muita deficiência, com muita dificuldade. Sim. Assim, nós não estamos falando aqui do fator humano. O fator humano foi imprescindível. Sim. Os enfermeiros, que até agora estão brigando pelaquela questão do piso salarial, né? Porque eram heróis lá. E aí depois agora não merecem esse piso. O piso. Mas o que eu chamo a atenção, Denise, é o que estamos fazendo paralelamente a isso. Exato. É aquela máxima, 2 erros não fazem um acerto. 2 erros não fazem um acerto. Tem caos na saúde, não tem médico, não tem enfermeiro, fizeram hospitais, né? Aliás, não fizeram hospitais e fizeram estádios, Olimpíadas, né? Estádios olímpicos, não cuidaram disso. Pois muito bem. Então, agora, para apagar esse incêndio, nós vamos cometer outro erro. Vamos colocar aqui mais 4 anos de médicos que não foram avaliados corretamente. Não vai fazer um acerto. Não existe 2 erros, você chegar num acerto. Então, porque mais o que me uma chama vez, a atenção, quanto tempo se leva para formar um médico? 7 anos? São 5 anos de faculdade e mais 2 de residência. Então, são 5 anos pelo menos 7 anos. Então, se você abrir um curso amanhã de medicina, daqui a 5 anos você tem um formando e daqui a 7 anos um médico que já foi testado pelos 2 anos de residência. Mas então, o que você vai fazer a respeito disso? Afinal de contas, a universidade pública é de sua competência. Hospitais, desenvolvimento é de sua competência. E quando eu falo de uma universidade voltada na área de medicina, leva para aquele rincão onde precisa. Porque a universidade, como eu falei outro dia, ela tem a obrigação de transformar a sociedade onde ela está inserida. Nós caímos aqui no lugar comum que falamos no início do programa. Mas houve uma tragédia, uma catástrofe. O governo não investe em infraestrutura, não investe em plano de contingência, nada faz para que quando chegar a época de chuva e esses desastres naturais, né, essas pessoas tenham uma guarida, tenham um plano para que isso seja minimizado. É o mesmo ponto na educação e na saúde. Né? Se investirmos agora em educação, em boas universidades, daqui 7 anos, o resultado será diferente. Não, você imagina se nós abrirmos vagas nessas universidades, se nós criarmos mais universidades voltadas para a medicina, o curso de medicina, o atendimento na medicina, o governo fazendo com isso e criando links, né? E laços, fomentar também, Márcio, né? Um ponto que ressalto aqui, fomentar essas universidades que já existem nesses lugares mais retirados. Vou dar um exemplo. Há uns 15 dias a minha sócia passou mal e eu acompanhei ela até o pronto-socorro. Quando cheguei lá, era uma médica muito novinha,
uma graça. E conversando com ela, ela falou, eu sou do Rio Grande do Norte. Falei, mas você está trabalhando aqui em São Paulo? Ela falou, eu tô, porque lá não tenho condições, paga muito mal, a gente não tem incentivo, eu preciso estudar para residência. Então, por que uma médica dessa sai de lá e vem para São Paulo? Então, me parece que é um problema também de gestão e investimento nessas áreas onde precisam, né? E que esses médicos sejam assistidos, tenham melhores oportunidades e condições para que, aonde eles estudaram, eles possam servir no lugar da onde eles são. Então, essa deficiência no país deve ser observada. E é lógico, se nós aqui mortais observamos essas vertentes, na verdade a junção dessa força, né? Eu acredito que aqueles que estão no Olimpo também consigam observar, sim, né? Sim, se os mortais estão chegando, quem está lá em cima tem que é o que a gente torce, né? Para que eles venham para o mundo real. Saiam de Nárnia e pisem aqui no chão para a vida real. É um paliativo, porque na verdade o Brasil precisa investimento em educação. Investimento em educação e a formação de médicos brasileiros. Aquele tal negócio, né? Em vez de exportar minério, vamos produzir tantos médicos, vamos começar a exportar médico também. Exato. 11h19, vamos a mais uma matéria. Governo prorroga por 15 dias venda exclusiva de carro com desconto para pessoas físicas. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e de Serviços, o MDIC, prorrogou por mais 15 dias a exclusividade para pessoas físicas na compra de carro zero com desconto. A portaria assinada na tarde de ontem pelo ministro e presidente em exercício, Geraldo Alckmin, deverá ser publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União. Para as demais modalidades do programa, compra de ônibus e caminhões, as operações com pessoas jurídicas estão liberadas a partir desta quarta-feira. Até o momento, o MDIC autorizou o uso de 320 milhões em créditos tributários para a venda de carros com desconto, equivalente a 64% do volume de recursos colocados à disposição nesta modalidade. Novos pedidos chegarão ao MDIC, mas ainda estão em análise. Para o presidente em exercício, o ministro Geraldo Alckmin, os resultados até agora confirmam o acerto da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O programa apoia a indústria automobilística ao mesmo tempo que facilita o acesso ao carro novo e alimenta o comércio dos carros usados, afirmou. Nós tínhamos anunciado aqui que tinha chegado um patamar aí, já tinha passado dos 60%, né? E aí agora veio essa colocação dos 300 e poucos milhões, que já são 500 milhões, né? Para a compra dos carros novos. E de que, na verdade, as locadoras, as empresas estavam aguardando a liberação para poder comprar. E vão comprar lotes, né? Vão comprar frotas, né? Vão trocar frotas, né? E é lógico, mas faz 10 mil. Você compra um carro, você tem um valor de desconto de 10 mil, você imagina se você comprar 100, né? Então, olha a diferença. Então, assim, a preocupação do governo é ver se o indivíduo, se o brasileiro vai comprar o carro, dando essa oportunidade de estender mais 15 dias. No início, nós falamos que esse período, esse prazo, se estimava-se 3 meses. Foi bem reduzido. Não deu um mês. Nós estamos ainda, acho que com 20 dias, se não me engano, nessa situação. Eu chamo esse programa, Márcio, de Meu Renegade, Minha Vida. Eu falo isso porque eu só posso acreditar que o governo está fora da realidade quando lança uma medida desse tamanho e eu falo aqui com muita tranquilidade que é um benefício e uma redução para inglês ver. O povo não está conseguindo comprar comida. Então, assim, quem em sua consciência hoje vai financiar um carro ou comprar um carro que custava 120 mil e vai passar a custar 110, 100? É muito dinheiro. Então, me parece assim que, né, o tempo já foi reduzido porque acredito que o governo já está sentindo o fracasso que será essa medida e não será nada além disso. As pessoas precisam de outra coisa, não de carro. E esse valor é fora, assim, de qualquer realidade das pessoas normais, né? Não dos que estão no Olimpo. Nós, mortais aqui, sabemos que não tem a menor condição de uma pessoa comprar um carro hoje em dia de 100 mil reais. O endividamento, a questão, mas as montadoras têm que trabalhar.
Isso é uma outra situação. Agora, o que chama a atenção, Elise, é que para esse desconto, o governo está dando uma redução, está dando um desconto no imposto para do ano que vem. Em 2024 já começa com essa questão das montadoras terem esse valor a descontar nos seus impostos e já começa com o orçamento de 2024 sendo alterado também. Outro ponto. Além de ser uma medida, mais uma medida, a meu sentir, totalmente sem efeito prático nenhum, porque, repito, as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, quanto mais comprar um carro de 100 mil reais, né? Essa conta vai vir para pagar. E isso será no ano que vem, quando diminuir o orçamento, que já é apertado. Como é que vai ser? 700 milhões para caminhões, 500 milhões para carros. E aí, bom, esse valor vai sair do... Vai sair de algum lugar. Esse subsídio não vai ser gratuito, né? Por um governo que não diminui gasto, muito pelo contrário, só pensa em gastar. Vamos ver o ano que vem qual será o efeito prático disso e o resultado. A conta não fecha. 11 horas mais 24 minutos, vamos a mais uma matéria. O governo cria grupo de trabalho para ajudar famílias após ciclone no Rio Grande do Sul. O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada é avaliado como um desastre climático que mais causou perdas humanas no estado. Devido à gravidade da devastação, o governador Eduardo Leite definiu novas ações de apoio à população afetada. A decisão foi tomada em reunião com os secretários no início da noite de segunda-feira, no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Durante a reunião, foi determinada a criação de um grupo de trabalho envolvendo a Procuradoria-Geral do Estado e as Secretarias de Planejamento, Governança e Gestão da Fazenda e Assistência Social para desenvolver uma política de apoio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade que sofreram as perdas. A ideia é que o aporte extraordinário seja realizado por meio de um cartão cidadão, no qual já são depositados benefícios como o Devolve ICMS. Desde o início do fenômeno, que atingiu especialmente o município do Litoral do Norte, no Vale dos Sinos e no Vale do Paranhana, as forças de segurança do Estado e de Defesa Civil Estadual estão atuando como foco total no resgate e salvamento de pessoas e animais e no apoio humanitário aos desabrigados. O governo do Eduardo Leite garantiu que não vai permitir que a situação caia no esquecimento após um momento de grande comoção. Nesta reunião, distribuímos responsabilidades e estabelecemos prazos, porque não vamos deixar que se frustrem as expectativas dessas comunidades que foram atingidas e de toda a população gaúcha que acompanhou sensibilizada todo esse momento que acabamos de passar, afirmou o governador. O que eu vou colocar como manchete. Nós aqui damos algumas manchetes, trazemos algumas notícias. E as notícias, elas são diárias. Então, o que nós falamos ontem, alguma coisa pode ser dita hoje ou não. No caso desse desastre climático, né, é lógico, você não tem como impedir que ele aconteça. Sim, mas você tem como prever a possibilidade de, ocupações em área de risco, em áreas ribeirinhas. Isso é uma medida de médio e longo prazo que tem que ser feita. Mas o que o governador falou, e eu concordo, é não deixar cair no esquecimento. Como já aconteceu com a questão de São Sebastião, que se fala de São Sebastião, não se fala mais. Como aconteceu em relação a outras tragédias. Tragédias, Brumadinho, Mariana. A questão envolvendo a área de Petrópolis, né? Exato. Foi o dinheiro subiu também, chegou, a verba subiu. Então, toda essa questão que chama a atenção. Inclusive, eu fico aguardando alguns posicionamentos do governo federal quanto a isso. Afinal de contas, o Rio Grande do Sul é responsável por uma grande produção de grãos. Né? É um dos estados que produz. É um estado que sempre foi um estado ligado muito à questão da agropecuária. Sim, E é fortíssimo. E sim, as pessoas estão isoladas, estradas foram destruídas. Eu estava acompanhando algumas reportagens, o pessoal que faz trilha se dispondo a levar mantimentos, a fazer para atender essas pessoas. Essas pessoas. Então fica aí a observação quanto ao que o governador falou. Não deixar cair no esquecimento, Márcio, porque, de novo, né, o poder público nunca se prepara para esses desastres, essa que é a grande verdade. Vai construindo
né, nos morros, enfim, regiões perigosas, e o que eles fazem é fechar os olhos para essas situações, né? Mas aí quando vem, é só lamentação, não vamos esquecer, lamentamos, a gente aqui também lamenta, mas fica aqui o nosso apelo, para que, de fato, o governador Leite não esqueça dessas pessoas e que o poder público tome conta de verdade dessas situações, né? Porque essas coisas são previsíveis, chuva, ciclone, enfim, hoje em dia a tecnologia está tão avançada. Você consegue prever algumas coisas. Você consegue prever. E embora seja possível a previsão, né, como a Defesa Civil faz um trabalho muito bom aqui em São Paulo, notificando se você estiver em área de risco, vem chuva forte, vem ventania, ok. Mas uma família que está numa situação, numa área de risco, pega lá o celular, opa, recebi um SMS da Defesa Civil que vai chover, que vai ventar, ok. E eu faço o que diante disso? Bom, eu vou para onde? Quem vai me abrigar? A base do problema é que já não deveria estar na área de risco. Né? Já não deveria estar na área de risco. Então, a previsibilidade, o plano de contingência, né, é que precisa ser melhor avaliado pelo poder público. As máximas do pessoal mais antigo é que falava, olha, quando você olhar um rio, observa onde ele já deixou a sua marca, onde ele já chegou. Exato. Um dia. Porque com certeza ele vai voltar. Vai voltar. Em qualquer São momento. Coisas previsíveis, né? Então, essa é a verdade. Não vamos ficar aqui chovendo no molhado, porque são previsíveis. Então, é previsível que vai chover, é previsível que quem está na área de risco possa vir a sofrer até risco de morte, como tantas tragédias aconteceram. Então, o poder público precisa tomar uma atitude em relação a isso. Sem dúvida. E vamos aguardar e acompanhar, né? Sim, sim. Foram 14 vidas perdidas, ainda tinha um desaparecido, né? E toda a tragédia envolvendo pessoas isoladas, pessoas que não tinham acesso nem a medicamentos. Exato, então, toda exato. Essa desabrigadas, né? Desabrigadas. A região sul é muito fria, muito. Então, eu me solidarizo aqui novamente com essas pessoas que, além de alguns terem perdido entes, né, queridos, ainda tem que enfrentar essa questão do frio. Do frio, desalojados. Desalojados. É muito triste. Vamos observar as necessidades reais. É o que eu costumo dizer. Ninguém mora na federação, nem no estado. As pessoas moram no município. Isso. A realidade acontece no município. Então, a gente tem que enxugar governo do estado e governo federal e focar na necessidade do município. Exato. 11h31, próxima matéria. Caixa suspende cobrança do PIX para a pessoa jurídica após determinação de Lula. A Caixa Econômica Federal confirmou por meio de nota a suspensão da cobrança do PIX para a pessoa jurídica. O recuo havia sido antecipado pelo Broadcast, sistema de notícias de tempo real do Grupo do Estado, após determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota divulgada há pouco, a instituição esclareceu que a cobrança é autorizada desde novembro de 2020, conforme a resolução do Banco Central número 30.220, e outros bancos já aplicavam tarifas para a operação. A medida visa ampliar o prazo para que os clientes possam se adequar e receber amplo esclarecimento do banco sobre o assunto, dada a proliferação de conteúdos inverídicos que geraram especulação, diz a nota. Segundo a instituição, a decisão de cobrar pelo serviço estava definida desde o ano passado, mas não havia sido executada devido à necessidade de adequação dos sistemas internos. Duas situações. Os bancos privados cobram e os bancos públicos não. Os bancos privados têm toda a informação já ao cliente, os bancos públicos não. Sim. Os bancos privados têm todo o sistema já informatizado para essa situação, os bancos públicos, ao que parece pela nota, não. Então nós vivemos duas realidades. E, o sistema privado tem um avanço, o sistema público não tem esse mesmo avanço. Fazendo justiça aqui, porque, né, a gente tem que pontuar aqui a notícia e fazer o comentário de acordo com a realidade. Foi veiculado ontem várias notícias, né? O que é lamentável, porque eu acho que isso não agrega nada, muito pelo contrário. De que, olha, tá vendo, agora com o presidente Lula vai voltar a cobrar o PIX. Essa cobrança sempre foi feita. Quem é correntista de banco privado, né, conta pessoa jurídica de banco privado, sempre pagou o PIX. Então, não é verdade que agora, com o presidente Lula, o PIX vai ser cobrado das pessoas jurídicas.
que era uma prerrogativa da Caixa Econômica Federal e dos bancos públicos de fazer essa cobrança. E parece que, conforme determinação e ajustes, passaram a fazer, então o pessoal começou a chiar. E o presidente Lula, eu acredito que sabiamente, interrompeu, me parece que por hora, essa cobrança para que seja adequada essa questão. Mas o PIX para a pessoa jurídica sempre foi cobrado, essa taxa sempre foi cobrada. Vamos fazer justiça aqui, né? E dar a notícia de forma correta. Então, a cobrança para a pessoa jurídica sempre existiu. Agora, a preocupação de muitos e a pessoa física? Acendeu a luz para muita gente. Será que vão cobrar da pessoa física? Porque o PIX, ele tirou totalmente as operações de DOC e TED. Sim. Eu não acredito que o governo vá perder esse filé, né? Vamos dizer assim. Um governo gastão, temos aí problemas com o arcabouço fiscal, que cada hora é uma emenda, um veto, uma anotação. A minha opinião é que vai chegar a hora do PIX pessoa física ser taxado. Não sei se agora, mas não acredito não que o governo vá perder essa oportunidade de arrecadação. A questão do PIX, o que se fala muito no PIX é a questão de segurança. Você errou na chave, mandou para um lugar errado, isso, não volta. Tem esse detalhe. Não volta, confirma PIX, olha a chave direitinho, confirma com a pessoa, para você não ter, eu mandei e não volta atrás. Já falei há um tempo atrás aqui que os bancos estavam observando e reinventando o cheque, a utilização do cheque. De repente vem um cheque virtual aí, uma coisa para competir com o PIX. Para competir. Né? Competir com o PIX, dando uma segurança. E já, afinal de contas, você já paga a taxa no banco, né? De repente o banco já, melhor eu... Te dá ali te dá uma condição aqui, senão esse cara vai deixar pagar a taxa aqui, vai reduzir a taxa e não vai querer mais utilizar, porque a sequência é essa. Assim como o cheque desapareceu, assim como o TED e o DOC reduziram, se os bancos não derem algo, essa tarifa bancária também vai sofrer um decréscimo. Vai sofrer, sim. Eu espero que não, viu, Márcio? Mas não tenho muita esperança de que isso não vá acontecer. Eu acredito que o PIX, mais cedo ou mais tarde, vai ser taxado. O que vejo, eu entendo como uma pena, porque facilitou muito, né, para todo mundo, principalmente na pandemia, nessa onda de novos empreendedores, de pessoas que trabalham, né? Que buscam aí um ganha-pão, seja vendendo alguma coisa. Você está parado no semáforo, o vendedor de paçoquinha aceita o PIX. Então, acho que nesse sentido facilitou bastante para movimentar, né? Você tirou da maquininha o cartão de débito, você reduziu isso, porque você tirou todos esses valores que corriam, entram agora tanto para o lojista, entra assim aquela questão. Exato, facilitou bastante. Espero que não seja taxado. Vamos aguardar os desdobramentos. 11h36, vamos a mais uma matéria. Inscrições para o casamento comunitário seguem até dia 14 em Santos, no litoral. O tradicional casamento comunitário, organizado anualmente pela Prefeitura de Santos, está com as inscrições abertas até o dia 14 de julho. É uma chance para os casais oficializarem os laços do matrimônio sem gastar nada. O evento é destinado a pares que tenham filhos em comum ou que já vivam juntos há pelo menos 2 anos. Os divorciados precisam apresentar certidão de casamento com averbação atualizada com menos de 6 meses. Para se inscrever, a documentação é a seguinte: certidão de nascimento original atualizada com menos de 6 meses para os solteiros, RG, CPF, comprovantes de residência em Santos e de renda familiar até 2 salários mínimos, e certidões de nascimento dos filhos em comum. É também necessário o nome completo, RG e CPF de 2 testemunhas. As inscrições são realizadas nas unidades de Centro de Referência da Assistência Social, os CRAS, na Coordenadoria da Mulher, com Mulher, e no Núcleo de Integração e Assistência Social, o NIAS, do Caruara, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Ainda como parte do evento, os noivos participarão de um curso preparatório no qual receberão orientações sobre o casamento civil, detalhes sobre a cerimônia e a entrega dos convites. A atividade de presença obrigatória será realizada no dia 16 de setembro, às 13 horas, na Universidade de Santa Cecília, na rua Cesário Mota, 8, no auditório do Bloco E, do Boqueirão. O casamento comunitário 2023 acontece no dia 27 de setembro, às 18 horas, no Clube de Regatas Vasco da Gama.
na Avenida Saldanha da Gama, 3335, na Ponta da Praia. Casamento. Casamento. Como advogada aqui de direito de família, eu acho máxima essa iniciativa. É muito bom e importante. Pode parecer que não, nós estamos em 2023, mas tem muitas pessoas, muitas famílias, né? Eu não vou usar esse termo aqui, à margem, mas não se aplica como no direito penal, né? Muitas famílias que não legalizam a situação e veja, às vezes é por falta de dinheiro mesmo, de incentivo, né? Eu canso de atender famílias que me procuram para legalizar o casamento ou a união estável. Muitas vezes não tem nenhum papel, nenhum documento que regulamente aquilo. Mas os direitos vão ser perdidos? Não, por óbvio que não. Mas o trabalho é maior, né? Quando acontece um falecimento ou alguma coisa nesse sentido, um recebimento de seguro. Você estando com tudo legalizado, o casamento certinho, né? Casado, tudo direitinho, fica muito mais fácil e facilita. Então, parabéns por essa iniciativa e faço votos para que todos os casais sejam muito felizes. Acredito que já são, né? E que Deus os abençoe. Me chamou a atenção ali a questão dos divorciados. Atenção, gente. Apresenta toda a documentação, Sim. tem que estar divorciado realmente Isso, no papel. Senão daqui a pouco você vai casar com... Não dá. É bom que fique claro que, embora seja um casamento comunitário, não é um casamento banalizado. Eu vou lá, eu caso. Não. Para se casar tem uma série de requisitos, viu? Não pode ser casado... Corre publicação, questões da idade, tudo isso vai ser observado sim. Bigamia. Isso. Cuidado, então, tem que ter essa responsabilidade. Há muito tempo atrás, viu, Márcio? Muito tempo não, né? Ainda está no ordenamento jurídico crime de bigamia. Não é mais passível de punição hoje em dia. Então, caso você tenha o famoso 2 fogões, você não vai preso. Mas o fato curioso que eu deixo aqui é que ainda se encontra no Código Penal. Então tá aí. Crime de bigamia. E atenção, é uma oportunidade, como a Denise falou, de você regularizar. Sim, regularizar a situação matrimonial, a questão patrimonial também, às vezes até de nome de filhos mesmo. Quem tiver oportunidade, quiser, né? Quem quiser regularizar a situação é uma ótima oportunidade. União estável existe, ela pode ser reconhecida juridicamente. Exato, a união estável, né? Só para deixar claro aqui, eu vou fazer uma colocação aqui como advogada de família, né? A união estável, eu acredito, essa é a minha opinião pessoal, que ela meio que deu uma banalizada no instituto do casamento. Porque as pessoas ficam naquela, mas eu já moro junto, já configuro união estável, doutora, configura, então tá tudo certo. Então, porque ela foi equiparada ao casamento. Ocorre que muitas pessoas que convivem em união estável também não regulamentam essa situação. O que é regulamentar? Se você está em união estável, procure um cartório. Faça o contrato de união estável que a gente diz, né? Para que você não tenha problemas depois. Porque o que eu vejo muito acontecer? A pessoa vive em união estável, mas não regulamenta. Então, quando do falecimento de um dos companheiros... Até mesmo a separação. Ou até mesmo a separação, você tem que tomar uma medida antecipatória. Você tem que pedir o reconhecimento dessa união estável para o juiz, para depois buscar os direitos, né? Às vezes faz tudo na mesma ação. Mas é um trabalho a mais, né? Você tendo regulamentado essa questão do casamento e da união estável, fica muito mais fácil. Você imagina para a pessoa que você ama o sentimento de não estar reconhecida. Sim, tem esse ponto, tem esse ponto também. Então é uma oportunidade, está aí o casamento comunitário, vai lá, se inscreva, corra atrás da documentação, faça esse dia espetacular. Isso, me parece que eles fazem uma festa muito bonita depois. Legal, vale a pena. Vale a pena. Se você que tem a oportunidade,
Tem limite de ganho, né? Até 2 salários mínimos. Tem comprovação de renda, que vai atingir uma que não realmente condição, necessitam. tá aí a oportunidade. Então, olha, é só o padre, é só você casamenteiros, isso. Vai lá e diga assim. Quem já fez a promessa aí no dia de Santo Antônio, aproveita o ensejo, né? Quem sabe encontra um noivo e já faz aí Santo Antônio, já junta tudo. Aí, opa, isso. Pacotão, vamos casar aí já, um pacotão. 11h43, chegamos ao final, Maria Clara. Chegamos ao final desse nosso bate-papo passou de tão hoje. rápido. Maravilha. Falamos de casamento, falamos de ciclone, subversível, falamos de vetos, falamos de mais médicos. Foi bem diversificado hoje. Internacional também, né? Isso, agradeço mais uma vez a oportunidade, Márcio. Deixo aqui um beijo e um ótimo resto de semana para quem nos assiste e nos ouve. Que Deus abençoe a todos. Quarta-feira, o Senado está de vento em popa, com a Câmara, o Congresso em si está de vento em popa. Lula está na Itália, deve estar com o Papa, muita coisa acontecendo, o Zanin já deve estar na sabatina e nós vamos ficando por aqui, desejando sempre uma excelente tarde de quarta-feira para vocês. Lembrando que daqui a pouquinho os cortes, os drops do Virtual News vão estar à disposição no site, nas redes sociais, assim como também todo o nosso conteúdo. No site da Rádio Virtual, nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Agradecendo a Denise, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Fique com Deus e até amanhã com o Virtual News, a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser.